Boa noite, igreja, paz seja convosco. Quantos de vocês estão felizes nessa noite com Jesus? Diga aleluia. Olha, eu digo a vocês que eu estou muito feliz por estar aqui, nessa igreja tão gostosa, tão bonita, e ao lado de um homem de Deus abençoado. Pastor Ademir, eu quero dizer uma coisa para o senhor. Eu estou aqui com a minha perna tremendo. Eu estou aqui diante de um grande pregador. Quando estava vindo para cá, eu estava pensando na mensagem que ele pregou numa convenção. Arrebentou, Deus usou muito ele. E sempre que estava conosco nos eventos do estado, sempre uma palavra sábia, uma palavra forte. E quando cheguei aqui, falei, não vai ser fácil. Mas uma coisa é certa, irmãos, Deus tem misericórdia. E Deus vai me usar nessa noite aqui com vocês. Amém? Levante as duas mãos para o céu. Diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Poder assentar, queridos, poder assentar. Irmãos, nesta noite, eu confesso que eu estou aqui diante de um dilema. Eu estou esperando a direção de Deus aqui para falar para vocês uma mensagem. Mas antes de eu ler o texto na palavra, eu gostaria de dizer para vocês que vocês estão diante de uma pessoa que um dia foi alcançado por Jesus. Eu desde os meus 12, 13 anos, eu andei por caminhos tortuosos. Quando eu era garoto, uma família vizinha me levou para a igreja, e eu fiquei entusiasmado, e eu queria me batizar, porque essa família era de alcoólatras, vizinho da minha casa. Eles bebiam, brigavam todo dia, e de repente, um grupo de mulheres da igreja começou a visitar a casa deles, e eles se converteram, e eles me levaram para a igreja. E essa família tornou-se uma bênção na igreja em Bauru. Hoje a irmã Dulcelina está nos Estados Unidos com seu filho, com 94, 95 anos. Mas foi uma mulher que abriu muitas igrejas em Bauru. Mas quando ela foi ser batizada, eu também queria. Mas minha família não deixou. Não, você é muito novo. Não somos dessa religião. E depois eles mudaram de casa e melhoraram na vida. Deus abençoou, porque toda pessoa que vem para a igreja, ela aceita Jesus, Deus abençoa, e Deus vai prosperando, a pessoa vai melhorando. E eu comecei a fumar, com 13, 14 anos já estava no hospital, por excesso de bebida. Passei Natal, passei ano tomando soro. Depois conheci drogas, conheci maconha. Naquela época não havia essa disseminação de cocaína e crack, mas havia muitas drogas injetáveis, Perventim, Desbutal. Eu comecei a tomar muita picada, me tornei um viciado muito novo, e estava tão magro, mas tão magro, que todas minhas costelas apareciam, e já não dormia mais à noite, era só droga, droga, droga. Até que um dia meu irmão encontrou muita droga em casa, e ele não conhecia a palavra, ele quis me ajudar. E ele pegou aquele monte de droga, ele estava levando para a delegacia. E naquela época não tinha escape, era cadeia na certa. Mas graças a Deus, que quando ele foi descendo a rua 1º de agosto em Bauru, ele encontrou um rapaz que era meu amigo de vício. Só que esse rapaz havia sumido. E agora quando ele encontra com Estevão, esposo da pastora Odete, ele falou: olha, Estevão, que encontrei do meu irmão, estou levando para a delegacia. Não, não faz isso, Paulinho, porque o mesmo Jesus que transformou a minha vida pode transformar do seu irmão. O Estevão havia se convertido, passado numa casa de recuperação, e ele saiu para me encontrar, e encontrou-me na praça em Bauru, onde se reunia toda a malandragem.
E lá ele me encontrou e começou a dar o testemunho dele. Eu falei: você ficou louco, Estevão? Não, eu fiquei louco, mas fiquei louco de Jesus. Jesus mudou minha vida e vai mudar a sua. Gente, eu não sei como, não demorou muito, eu estava de joelho no chão, no meio da praça, ele colocando a mão na minha cabeça, orando por mim, pedindo a bênção de Deus na minha vida. Eu levantei ali e já não estava mais drogado não. Deus fez alguma coisa em mim, eu já levantei, estava ali, sem droga. Fui para casa. Gente, já era tarde. Não deu 6 horas da tarde, está a buzina do carro lá. Quando eu saio, é Estevão. Mas de novo, Estevão, eu vim te buscar, vou levar você numa casa de umas irmãs muito doidas, que ora e tal. Gente, ele me jogou dentro lá da reunião de oração das irmãs. Falou: expulsa que tem muito demônio. Levei tanta bibliada, apanhei tanto de Bíblia. Mas aquelas irmãs eram ungidas de Deus. Quando eu saí da reunião de oração, eu peguei o maço de cigarro e falei: não quero mais isso. Eu quero isso que eu senti aqui dentro. Deus estava fazendo a obra na minha vida. No outro dia de manhã, o carro buzina na porta de casa: Márcio, eu vim te buscar para levar você para Goiânia, lá em Goiás, uma casa de recuperação. Era a segunda casa do Brasil na época. A primeira foi em Brasília, a segunda Goiânia. Quando eu vi, eu estava na casa de recuperação. Lá comecei a buscar a Deus, tive experiência com Jesus. Deus trabalhou na minha vida. E se passaram 43 anos, eu estou firme aqui com Jesus até os dias de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, fiquei uns 2 anos na mocidade em Bauru. Fui presidente da mocidade, até que Deus me levou para o ministério. A nossa igreja estava abrindo campo no Nordeste. Fui para Recife. Ali fiquei 14 anos, abri várias obras, conheci minha esposa. Ali tive 3 filhos. Um deles é o Tato, que é o guitarrista, é o do meio. E depois Deus me trouxe novamente em 89 para São Paulo. E eu estou desde 89 na mesma igreja. Eu gosto da minha igreja. Não sou campanhista, sou pastorzão mesmo. Gosto de pregar a palavra, gosto de olhar para a cara dos meus irmãos, de orar com eles, chorar com eles. Não tem coisa melhor, mais gostosa do que ser pastor. E nessa noite Deus me trouxe aqui. E eu sei que Deus vai falar ao coração de cada um de vocês nesta noite. É interessante, porque alguém está aqui há muito tempo, outro está aqui pela primeira, segunda, terceira vez. Mas a verdade é que quando nós falamos aos seus ouvidos físicos, o Espírito de Deus, Ele fala aos ouvidos do seu coração, Ele fala aos ouvidos da alma, e vai lá no fundo, e essa palavra gera fé no seu coração. Essa palavra é como uma semente, ela cai no coração, e aquele coração que está sedento, a boa terra, a semente germina, e ali uma fé poderosa começa a desabrochar. E é aí que Deus opera. E eu posso falar a cada um de vocês nesta noite, que mesmo você que está aqui pela primeira vez, segunda ou terceira vez, ou começou esse ano, ou recente, que aquilo que os seus olhos não viram, que os seus ouvidos não ouviram, e que não subiu ao seu coração, Deus tem reservado para a sua vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus e aplauda o nome do Senhor Jesus. Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jó. No livro de Jó, capítulo 35. Livro de Jó, capítulo 35, versículo 10.
diz assim: mas ninguém diz: onde está o Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que os animais da terra, e que nos faz mais sábios do que as aves dos céus. Nós olhamos os dias que estamos vivendo, tanta gente sofrendo, tanta gente infeliz, tanta maldade, o desespero estampado na face de muita família. E algumas pessoas perguntam: por que tanto sofrimento? Por que tanta maldade? Por que essas coisas acontecem? E todos nós sabemos que existe um Deus no céu, um Deus que é muito bom, um Deus que é a essência do amor, um Deus que não quer que o homem sofra, um Deus que não quer que o homem viva uma vida inútil. Mas na verdade, grande maioria dos homens vivem de costa para Deus. Há um Deus que criou, um Deus que é criador, um Deus que ama o homem, mas o homem não pergunta: por que eu estou aqui nessa terra? Eu não pedi para nascer. O homem se esquece de Deus. Por isso tanto sofrimento. Tanto é que no livro de Jó nós encontramos o Espírito de Deus ali falando através de Jó. Eles não perguntam por mim. Ninguém diz: onde está o Deus que me fez? Onde está o Deus que me criou? Os homens estão sofrendo, vivendo uma vida a qual Deus não deseja, mas o homem não pergunta: onde está o meu Criador? Ele me criou, eu quero ter um encontro com Ele. Não, cada dia mais se afastam de Deus, se entregam aos vícios, se entregam aos prazeres. Deus não criou o homem para sofrer. Quando você abre a sua Bíblia, no primeiro livro, no primeiro capítulo, em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, na sua Bíblia está escrito assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Veja bem, Deus criou o homem à sua imagem. Deus criou o homem e Deus criou a mulher. E diz mais, que Deus não só criou, mas Deus abençoou o homem quando criou. Deus disse: vocês têm a minha bênção. Então o homem foi criado por Deus e Deus os abençoou, para que o homem fosse feliz e para que o homem tivesse comunhão com Ele. E ainda diz mais, se você continuar lendo esse versículo 28, e Deus disse: vocês vão dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre os animais que rastejam sobre a terra. Ou seja, Deus abençoou o homem e deu para o homem domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre os animais que rastejam sobre a terra. Amados, o homem perdeu esse domínio? Perdeu. Quando o homem pecou, o homem perdeu a comunhão com Deus, perdeu esse domínio que Deus havia dado sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre os animais que rastejam sobre a terra.
Quando você fala peixes do mar, o mar é a palavra de Deus, simboliza a palavra de Deus. E os peixes do mar são os anjos que obedecem à palavra, que fazem a vontade de Deus. Deus, quando fez o homem, Deus queria que o homem dominasse, tivesse autoridade, não de senhor para escravo, mas que o homem falasse, os anjos obedeceriam. O homem perdeu, naturalmente, isso. Mas quando você lê a palavra de Deus, você vê que os anjos foram criados para servir ao homem. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14, fala que os anjos são espíritos ministradores. Há um outro versículo em Hebreus que fala que eles estão aí para servir aqueles que vão herdar a salvação. Hoje em dia as pessoas estão perdidas. Muitos adoram anjos, acendem vela para anjos, querem saber o nome de anjos, e alguns até mesmo querem mandar nos anjos. Os anjos servem os salvos. Não é para ninguém acender vela para querer saber do anjo da guarda. Não, isso é contra a palavra. Mas Deus criou os anjos para servir ao homem, e esse era o propósito de Deus. Mas o homem perdeu isso daí. As aves dos céus. O que são as aves dos céus? Jesus, na parábola do semeador, ele conta que o semeador saiu a semear e semeou parte da semente à beira do caminho, e vieram as aves dos céus e roubaram aquela semente. Os discípulos não entenderam. Depois Jesus explica: as aves do céu é o diabo, que come a semente, que é a palavra de Deus que é semeada. Mas lá em Gênesis, o Senhor deu autoridade sobre as aves dos céus. Ou seja, a essa altura, Satanás já havia sido expulso do céu, e Deus queria que o homem dominasse, tivesse autoridade contra os demônios. Mas o homem pecou e perdeu esse domínio. É por isso que você vê tanta tragédia, tanta desgraça, tanto vício, tanto sofrimento, tanta gente vivendo uma vida de dor, de lágrima, de tristeza, crimes, violência, tanto desamor, porque o diabo tem tido liberdade de atuar nas vidas, porque o homem se esqueceu de Deus. Ele não pergunta: onde está o Deus que me fez? Onde está o Deus que me criou? Onde está o Deus que me colocou neste mundo? O homem não pergunta por Deus. Quando o homem pecou, a Trindade se reuniu lá no céu, Pai, Filho e Espírito Santo, e conversaram. Deus disse: meu filho, você vai para a terra, vai nascer através de uma virgem, vai ensinar os homens, vai morrer na cruz por eles, vai ser sacrificado por eles, você vai derramar o seu sangue por eles, e todo aquele que crer no seu sacrifício, todo aquele que crer no seu sangue derramado lá na cruz, todo aquele que aceitar essa palavra no coração, eu vou poder perdoar, vou poder limpar esse coração, vou poder salvar esta alma, e vou restituir para o homem novamente a autoridade. O homem
ele vai falar e eu vou colocar os meus anjos ao redor dele. Os meus anjos vão estar acampados ao redor do homem, protegendo. Os meus anjos vão trazer a oração, vão levar a resposta de oração para o homem. E eu vou dar novamente autoridade para aquele que crê, contra toda a força do diabo. Todo aquele que crê no seu nome, Deus falava para Jesus, eu vou restituir para eles a autoridade. Deus não nos criou para nós sermos cavalos de espírito imundo, para nós vivermos atormentados, para vivermos amarrados por Satanás. Deus não nos criou para isso. Deus nos criou para nós termos autoridade sobre o diabo. E Deus restituiu isso, restituiu. Veja quando Jesus fala lá em São Lucas, capítulo 10, versículo 20, para os seus discípulos: eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e toda a força do diabo, e nada vos fará dano algum. Quando Jesus falou serpente e escorpião, ele estava usando para referir aos piores tipos de demônios. O cristão, aquele que crê em Jesus, hoje ele tem autoridade contra toda a força do diabo. Ele não tem medo de macumba, não tem medo de feitiçaria, não tem medo das trevas, porque maior é aquele que habita no seu coração do que aquele que está no mundo. O diabo já perdeu a batalha para você, desde o momento em que você recebeu Jesus no seu coração. Deus te guarda, e o maligno não lhe toca. As aves que voam no céu, e os animais que rastejam sobre a terra. Tem pessoas que ficam com medo do leão, do tigre. São animais fortes. Mas quando você pensa nesses seres microscópicos, que são os vírus, os micróbios, as bactérias, veja bem, um vírus do HIV, tão pequeno, que você precisa ter microscópio forte, poderoso, para você enxergar o tamanho dele. Eu conversava com alguém do Instituto Adolfo Lutz, dizia: pastor, sabe qual é o tamanho de um vírus do HIV? A régua tem lá o centímetro. O centímetro tem aquela divisãozinha que são os milímetros. Você pega 1 milímetro, multiplica por 1000, e aí você escolhe 6 partezinhas, 6 milésimos de 1 centímetro. É o tamanho, 6 milésimos é de 1 milímetro, né? É o tamanho de um vírus tão pequenino, mas quando entra num corpo, destrói não só aquela pessoa. Veja o ebola na África. Lembra na Idade Média a peste bubônica que quase acabou com a Europa? Esses seres microscópicos que entram numa vida e detona a pessoa, mata. Olha hoje aí a picada de um mosquito, de um pernilongo, trazendo deficiência para as crianças. Mas o Senhor deu autoridade. O homem perdeu quando pecou. Mas meu amigo, meu irmão, quando você aceitou Jesus, Deus te restituiu essa autoridade. Primeiro você está servindo um Deus que lá em Êxodo fala: quando você observa a minha palavra,
eu vou ser o Deus que vou curar as suas enfermidades. Eu sou o Senhor que te sara. Lá no livro do profeta Isaías, Jesus fala que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Isaías falando sobre o Messias, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então ele levou a nossa enfermidade na cruz, e nós o aceitamos. Mas quando é que Jesus devolveu isso para a sua igreja? Você encontra quando ele chama os 12 apóstolos, manda eles pregar, e uma da ordem de Jesus é: curai os enfermos, ressuscitai mortos, limpai leprosos, purificai leprosos, expulsai demônios. Depois em Lucas capítulo 10, ele chama os 70 e dá para os 70 poder para orar pelos enfermos. Depois no capítulo 16 de Marcos, ele deu para cada um de nós: imporão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Então aquilo que o Senhor falou para o homem lá no Éden, abençoou o homem e deu para ele autoridade sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os animais que rastejam sobre a terra. O homem perdeu. Mas quando você vem à igreja, ouve a palavra, aceita Jesus na sua vida, a primeira coisa que acontece, você é abençoado. Quantos aqui são abençoados? Levanta a mão para o céu. E quando você é abençoado, você recebe de Deus autoridade, domínio, poder. Você pode ter uma certeza: você não vê, mas o anjo do Senhor acampa ao seu derredor. Deus te guarda, Deus está ao seu lado. Os anjos levam a sua oração a Deus, traz a resposta de Deus para você. Você não vê, mas o diabo não tem poder mais na sua vida. Você é guardado, você tem uma proteção muito forte, que é o nome de Jesus e o poder do sangue de Jesus sobre a sua vida. E sobre os animais que rastejam, sobre as enfermidades, sobre as doenças. Por isso, meu irmão, a sua oração é forte. O que você está fazendo aqui nessa noite é forte. Se você tiver um doente na sua casa, você estiver orando, Deus vai fazer a obra na vida deles. E como é bom servir a esse Deus. Ele nunca nos abandona. Eu estou aqui me lembrando de algo com Jacó, quando ele fugia do seu irmão Esaú. Estava indo para Padã Arã buscar uma noiva, e chegou no meio do caminho, chegou a noite. Isso daí tem muito a ver com a gente, que essa Padã Arã simboliza para nós o céu. E na nossa caminhada, olha bem, nessa caminhada nossa, nós vamos ter momento em que a noite vai chegar. Parece que o céu está fechado, parece que estamos sozinhos. E é nessa hora que nós precisamos aprender a descansar em Deus. Jacó chegou à noite, vou dormir. Pegou uma pedra e fez de travesseiro aquela pedra. Quando você estiver enfrentando uma noite espiritual, parece que o céu está fechado, não desanima não. Lembra aquela palavra que o pastor pregou para você, aquela palavra que falou no seu coração. É uma pedra. Se firma naquela palavra.
Porque naquela noite Jacó teve um sonho e viu o céu aberto. Não esmoreça, não desanime, mas firme com aquela pedra, com aquela palavra, que Deus vai te dar muita revelação, Deus vai te falar muita coisa, muita experiência você vai ter com Deus. E para terminar, gente, muitos de nós temos o costume de lamentar, de reclamar, quando alguma coisa não dá certo. Ah, mas eu sou de Deus, por que isso acontece comigo? Gente, olha, nesses 43 anos que eu sirvo a Deus, eu já passei muitas lutas. Mas uma coisa eu posso dizer para você: eu estou aqui em pé, estou firme, e eu posso dizer para você: eu bem sei em quem eu tenho crido, e sei que o meu Deus é poderoso para me guardar até aquele dia. Amados, Paulo e Silas eram pregador do evangelho, homens de Deus igual a você. Quantos homens de Deus tem aqui? Levante a mão para o céu. Quantas mulheres de Deus tem aqui? Levante a mão. As mulheres. Meu irmão, Paulo havia acabado de expulsar um demônio, uma moça endemoniada, terrivelmente endemoniada. Sabe o que aconteceu com ele? Foi preso. Paulo e Silas foram lançados na prisão, apanharam, sangue escorrendo das costas, pedaço de carne saindo das costas. Estavam lá presos e não se contentaram, amarraram suas mãos e seus pés no tronco. Paulo podia falar: puxa vida, eu sou homem de Deus. Silas podia falar: eu sou de Deus. Por que Deus permite isso? Meu irmão, minha irmã, eu não sei se é a última vez que eu estou vindo aqui. Por isso eu posso falar para você, e quero que você grave bem isso. Isso eu ouvi do pastor Davi. Nós conhecemos o que está na frente. Deus conhece o que está na frente virando a esquina. Deus conhece lá na frente. Paulo e Silas não ficaram reclamando, nem murmurando. E muitas vezes nós fazemos isso. Ah, o pastor falou isso. Ah, o diácono falou aquilo. Ah, o irmão não me deu a paz. Ah, porque fulano falou de mim. Meu irmão, depois daquela surra, Paulo e Silas estavam no tronco e estavam cantando louvores a Deus. Louvores a Deus. E sabe o que aconteceu? A noite chegou, era meia-noite. Aquele louvor agradou tanto a Deus que houve um terremoto naquele cárcere. As portas da prisão se abriram, os grilhões caíram dos pés e das mãos de Paulo e Silas, e eles estavam livres ali agora. O carcereiro quis se matar. Paulo falou: não, não faça isso, nós estamos aqui. Aí o carcereiro falou: ninguém fugiu, esses caras são de Deus. O testemunho de Paulo e Silas foi tão forte que o carcereiro disse: o que eu devo fazer para ser salvo? Uma pergunta que o homem queria saber: o que eu devo fazer para ser salvo, para ter a vida eterna, para ter a salvação? E Paulo fala: homem, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Sabe o que aconteceu? A força do testemunho de Paulo, o poder da palavra de Deus. Gente, quando nós damos testemunho nas situações difíceis, a palavra de Deus tem mais força quando nós falamos. Quando você perdoa um irmão, quando você suporta a fraqueza do fraco, quando você procura não agradar a você mesmo, mas você procura agradar a Deus, o seu testemunho, a sua palavra tem mais força no coração de quem te ouve. O carcereiro se converteu, toda a sua família se converteu. E daqui a pouquinho estava lá o carcereiro lavando as feridas de Paulo. E na madrugada, Paulo lá batizando: eu te batizo em nome de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, batizando a família todinha.
e ali uma igreja forte nasceu, e muitas almas foram salvas naquela cidade de Filipos. Meu irmão, concluindo aqui, para não prolongar, você foi criado por Deus. Foi Deus quem te fez. Você não veio de um macaco. Você veio moldado pela mão de Deus, pelo Espírito Santo que soprou nas suas narinas. Você é fruto do sonho de Deus. Foi Deus quem te criou. E você é de Deus duas vezes, meu irmão. Olha bem, você é de Deus duas vezes. Primeiro, porque Deus te criou. E segundo, porque Deus te comprou lá na cruz com o sangue de Jesus. Eu podia contar aqui para terminar, que um pai fez um barquinho para o seu filho. Um barquinho muito bonito. E o menino adorava o barco. De repente a chuva veio, e a enxurrada levou o barquinho embora. O menino chorou: perdi o barquinho, pai. Um dia andando pela rua, o menino vê aquele barquinho numa vitrine, e corre para o dono do barco, ou para o dono da loja: esse barquinho é meu, a enxurrada levou. Não, você tem que pagar. O menino foi lá, falou com o pai. O pai catou todo o dinheiro que tinha, foi lá e comprou o barquinho. Quando o pai pega o barquinho e dá para o filho e fala: filho, esse barco é seu duas vezes. É seu porque fui eu que fiz, e é seu porque eu o comprei e estou te dando. Assim somos todos nós aqui. Nós somos de Deus duas vezes. Primeiro, porque Deus criou a cada um de nós. Depois, estávamos longe dele. Aí Deus pegou o que era de mais precioso no céu e enviou, que era seu filho Jesus. Sofreu tanto por nós, derramou o seu sangue, e agora você crê nele, você passa a ter a vida eterna. Você crê nele, seus pecados são perdoados. Você crê nele, o seu nome é escrito no livro da vida. Você crê nele, o Espírito Santo vem morar no seu coração. Você é de Deus duas vezes. Aleluia. Hoje você é abençoado, você tem autoridade, e crê que os anjos estão aí para te servir. O diabo não tem poder mais na sua vida. Você crê num Deus que cura os enfermos, e num Deus que, quando tudo parece perdido, você se afirma na palavra dele. Ele vai te dar experiências gloriosas, vai renovar a sua fé, vai fazer sinais na sua vida. E nos momentos de luta, de prova, se você louvar o nome dele, ele vai fazer um terremoto na sua vida. E eu quero dizer aqui para vocês agora, finalizando, você está fazendo 12 dias. Você pode ter certeza que este ano vai ser o melhor ano da sua vida. Vai ser o ano que os seus sonhos vão ser realizados. Vai ser o ano em que todas as suas orações que estão retidas, elas vão ser respondidas. Vai ser um ano, meu irmão, que você vai servir a Deus, e você vai ser um instrumento na mão de Deus. Quem quer ser esse instrumento na mão de Deus nesse ano? Ganhar almas para Jesus, testemunhar, servir a Deus, louvar a Deus. Coloque-se em pé no seu lugar, mas com seu coração cheio de fé. Levante as duas mãos e diga para Deus: eu quero ser esta bênção. Meu irmão, Lorena não vai ser mais a mesma, porque aqui Deus vai ter muitos instrumentos para usar e para ganhar almas para Ele. Faz assim com suas duas mãos. Pai, nesse momento,
Tu sabes que eu não falei de mim mesmo, Senhor, mas a palavra veio do seu altar. E aqui estão homens e mulheres que estão realizando esses 12 passos, esses 12 dias. Senhor, que a fé de cada um deles esteja arraigada na rocha. Segundo, Senhor, eu lhe peço que eles não sejam abalados por nenhuma notícia ruim. Terceiro, Pai, que eles possam ser instrumentos nas suas mãos. Oro pelos casais, que os casais dessa igreja sejam abençoados, que a mulher encontre graça aos olhos do marido, que o esposo encontre graça aos olhos da esposa. Senhor, que os filhos sejam bênção na vida dos pais, que esses jovens sejam bênçãos nessa igreja e nessa cidade. Senhor, se alguém entrou aqui enfermo agora, Pai, nessa noite, seja com enfermidade, tumores, manchas, dores nas juntas, enfermidades do sangue, na coluna, seja qual for, Senhor, da cabeça aos pés, pelo poder da Tua palavra, através da fé no Seu nome, que esse milagre aconteça agora, que os caroços desapareçam, que os tumores desapareçam, que toda sorte de vírus, de micróbios, de bactérias, Senhor, sejam queimadas agora, que o Seu filho seja curado. Senhor, opera essa visão, Senhor, restaure, Senhor, a visão do Seu filho, a audição da Tua filha, as pernas dos Seus filhos, a coluna, Senhor, toca, Senhor, nos aparelhos, toca, Senhor, no estômago, no esôfago, no intestino, toca, Senhor, na traqueia, na faringe, na laringe. Pai, que haja milagres nessa noite. Pessoas que entraram aqui enfermas, saiam daqui curadas agora. Pai, toda sorte de opressão do maligno a partir de hoje está banido desta vida. Que aqui tem um povo, Senhor, que tenha prazer de louvar o Teu santo nome, que tenha o louvor nos seus lábios, que seja aqui o povo mais feliz da terra. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, e em nome de Jesus eu te agradeço. Que os filhos de Deus digam amém. Digam glória a Deus. Digam glória a Jesus. Queridos, eu confesso para vocês que eu vim hoje aqui para pregar uma mensagem dizendo que Davi matou o gigante. E a hora que eu estava dando testemunho, Deus me colocou essa palavra. Mas uma coisa eu sei, que a palavra de Deus não volta vazia. E olha, irmãos, Deus usou tanta gente, né? Deus usou até uma jumenta falar com Balaão. E com certeza Deus tem misericórdia de mim. E Deus falou ao seu coração nessa noite. Muito obrigado pela sua paciência. Não esqueça de mim nas suas orações. E eu quero aqui agradecer a esse servo de Deus, que com certeza tem um futuro brilhante na administração da nossa igreja nesse estado. Pastor Ademir, pessoa que eu respeito, homem de Deus, profeta de Deus na sua vida. Muito obrigado, Ademir. Deus o abençoe, que o Senhor te encha de paz, que esse ano de 2016 seja o ano que o Senhor vai arrebentar. Vai arrebentar em nome de Jesus. Deus abençoe, igreja. E outra coisa, irmãos, e outra coisa, faz 43 anos que eu prego. E vocês não se assustem não, que muitas vezes eu tremo mesmo. Eu tremo porque a responsa é muito grande. Eu sei que aqui tem muita gente amada por Deus, e a responsabilidade do pregador é falar aquilo que Deus coloca na sua boca. Que você possa ter um ano de 2016 aonde os seus sonhos sejam realizados. Aquele sonho que está adormecido, que nesses 12 dias ele ressuscite, e que você possa chegar para o pastor e testemunhar: Deus me deu a casa, Deus me deu o carro, Deus salvou meu filho, Deus salvou meu marido, Deus fez maravilhas. Que essa igreja, esse ano, seja o ano de 8.000 testemunhos de vitória em nome de Jesus. Deus abençoe.